Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Dando início à sessão de 20 de julho de 2020, invocando o nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Ariel Soárcego, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da Secretaria. Com a palavra, o vereador Ariel Soárcego. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar aqui o Cláudio Amaral, que se faz presente nessa noite, obrigado pela presença. Cumprimentar o Leandro TV Serra, cumprimentar o Miller da Rádio Espaço e o Zé Teodoro da Rádio Miriam. E, senhores vereadores, temos um ofício número 352/2020, Brasília, 6 de julho de 2020. A Sua Excelência, o senhor vereador Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Farroupilha, Rio Grande do Sul, Rua Júlio de Castilhos, 420, Centro. Assunto: demandas para Secretaria Especial de Articulação Social, SEAS, relativos à Covid-19. Excelentíssimo senhor vereador, primeiro, ao cumprimentá-lo cordialmente, faço referência ao ofício número 275/2020, recebido por esta Secretaria Especial de Articulação Social da Secretaria de Governo da Presidência da República, contendo solicitações referentes ao enfrentamento à pandemia da Covid-19. Segundo, informo a Vossa Excelência que as demandas foram apresentadas ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos do Covid-19, pelo representante desta Secretaria Especial de Articulação Social junto ao Comitê, e estão sob a análise dos ministérios setoriais, tendo a instituição solicitante sido comunicada dessa providência. Terceiro, após a análise das solicitações pelas respectivas pastas, pelas respectivas pastas, informaremos a Vossa Excelência respeitosamente Ellen Cristina Lacerda Mesquita, secretária especial adjunta de Articulação Social. Ofício número 104/2020 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 25 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: pedido de informação 22/2020. Senhor presidente, em atenção ao ofício 238/2020, que trata do pedido de informação número 22/2020, de iniciativa da bancada do PDT, informamos que a referida missão técnica não ocorreu, tendo sido cancelada a viagem. Atenciosamente, Pedro Evori Pedroso, prefeito municipal, e Elda Burtomesso, secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Farroupilha, 30/6/2020, ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, estimado Dr. Fernando Silvestrin. A direção e funcionários da ESCOM, Escritório Contábil Montemeso Limitada, ficam extremamente agradecidos pelos votos de congratulações pela passagem dos 30 anos de fundação do nosso escritório. Em função da nossa atividade, estamos diariamente ao lado de empreendedores e acompanhamos o progresso do nosso município ao longo desses anos. Destacamos que temos muito orgulho de podermos contribuir com este progresso e que somos muito gratos a toda a população farroupilhense. Agradecemos de coração a todos os excelentíssimos senhores vereadores pela aprovação do requerimento número 58/2020, em especial ao vereador Fabiano André Piccoli pela autoria. Atenciosamente, Ivo Montemeso, Márcio Alessandro Montemeso, Márcia Magda Montemeso Barbizan e colaboradores. E vem assinada pelos colaboradores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ariel Soárcego, pela leitura do expediente da Secretaria.
Antes de iniciar o grande expediente, quero saudar todos os vereadores, nossas vereadoras Leonora Broilo, Maria da Glória Menegoto, saudar os internautas que nos acompanham através das redes sociais, a imprensa que está aqui presente, TV Sera, Leandro Adamati, Miller, Rádio Espaço, Zé Teodoro, Rádio Miriam, e também tem o Jorge do Farroupilha. Então, obrigado pela presença. Saudar também a presença do Cláudio Amaral, contador, que está aqui nos acompanhando, e demais presentes. Passando, então, ao espaço destinado ao grande expediente, convido o partido da Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. A vereadora Maria da Glória Menegoto abre mão do uso da tribuna. Convido agora o Partido Social Democrático, PSD, para que faça uso da tribuna. Então, convido o vereador Sidney Catafesta, que fará uso da tribuna. Senhor presidente, antes de começar a minha fala, quero aqui cumprimentar Vossa Excelência, quero cumprimentar os meus amigos do Rota Faro, em nome do Cláudio Gomes, que está aqui, e também o pessoal do Quatro Rodas, em nome do Nando, do Oséias, o pessoal que está chegando aos pouquinhos, assim eu vou ter o nome de cada um para poder nomear aqui na tribuna, o qual nós vamos falar logo mais do projeto de inclusão dentro ao calendário oficial do município, o dia oficial do motorista de aplicativo em Farroupilha. Logo mais eu volto já a falar desse assunto. Eu quero aqui, presidente, colocar hoje em primeira discussão o projeto sugestão para que fique na casa ser analisado pelos colegas o requerimento 177/2020 em anexo ao projeto que institui então o projeto Juro Zero em Farroupilha. Esse projeto ele já está sendo utilizado em muitas cidades de Santa Catarina e agora no Rio Grande do Sul, a cidade de Santa Maria. Eu quero aqui parabenizar o prefeito, os vereadores que aprovaram o projeto e que a comunidade possa utilizar desse crédito em parceria com o governo municipal para suprir as suas necessidades neste momento de pandemia e pós-pandemia. Esse projeto ele visa o crescimento do microempreendedor individual e também do microempresário e também do agricultor que vem sofrendo pela estiagem, que agora passou, mas teve um reflexo grande na nossa economia, na parte rural do nosso município, e esse projeto vem com esse objetivo: alcançar um valor com parcelas fixas, sem o juro, para os nossos munícipes, aonde uma parceria entre os bancos públicos, cooperativas de créditos, com o município, o qual o município entra nesse projeto no pagamento das parcelas, na parte do juro e encargos. E o município é o que determina qual juro pôr para aquele financiamento. Não é mais o banco. Se o banco quer fazer esse financiamento ao microempreendedor e aos MEIs e ao agricultor, ele terá então que aderir a esse projeto com a prefeitura, que é um programa e junto ao projeto Juro Zero de Farroupilha, com a taxa que o município determinará. O valor que o farroupilhense, o munícipe, irá retirar na instituição conveniada com o município, fica então entre início de R$500, né, R$500 a um limite de R$300 mil para suprir a sua necessidade. Claro, dentro de uma análise de critérios, junto com a instituição bancária e também com o município. Aqui, para microempreendedor individual
e para microempresa, o valor é de R$1 milhão, que será utilizado para cobrir a despesa do juro e das taxas. R$2 milhões é para, então, atender aos agricultores, pessoas físicas, para cobrir também o juro das parcelas. Para que o munícipe tenha direito a este projeto e não perca a essência do projeto, ele deve pagar todos os meses, sem atraso, e não deixar de pagar. Deixando de pagar, o que acontece? Perde a essência do projeto, ele vai aderir, além das parcelas, do financiamento, o juro e também os encargos do banco. O município, nessa parte, ele alcança o valor à entidade financeira para cobrir o juro. Por isso que é Farroupilha Juro Zero. A necessidade do motoboy, quer trocar de moto, precisa de R$10 mil. Ele vai até a entidade financeira conveniada com o município, apresenta a sua necessidade dentro dos critérios que tem todo o projeto, que tem que levar, então, aqui as documentações, também o requerimento junto à Secretaria da Prefeitura, tanto de Finanças e também a de Desenvolvimento, para que possa ser analisado. Tirou R$10 mil, vou fazer em 10 parcelas de 1.000. Aonde fica o juro dessas parcelas? O juro quem paga é o executivo, mês a mês, pagando a instituição financeira deste valor de R$10 mil. Então, eu dei um exemplo bem simples. Pode ser R$500 mil, vou pagar 10 parcelas de 50, as outras parcelas do juro correspondente a mais 3 parcelas de 50, quem paga é o município. E estive essa semana que passou com o prefeito Pedroso, o qual gostou da ideia, passou este assunto ao financeiro da prefeitura, porque aqui estamos falando pós-pandemia. A pandemia está num ciclo de finalização mais à frente, mas a consequência financeira da pandemia, do Covid-19, ela vem com uma continuidade para 2021 adiante. Não é ser pessimista, é realista. A questão é essa, o desemprego hoje, uma taxa gigantesca de desemprego. Só ver o governo federal alcançando um auxílio para os desempregados, que passou de 48 milhões de desempregados e ao que receberam o auxílio, também microempreendedores, de R$600 e também as que recebem Bolsa Família, R$1.200. E agora foi, então, dado mais 2 meses para este pessoal que está passando por essa necessidade, e eu quero aqui registrar e cumprimentar o governo federal por essa ação. Na história desse país, tirar recurso para auxiliar de fato quem está ali na ponta necessitando de recurso. Parabéns ao governo e sua equipe de trabalho. Então, presidente, eu deixo em primeira discussão, deixo na casa, como é de costume e também do que é o acordo com as lideranças, o requerimento 177, que é o projeto em anexo, sugestão, Farroupilha Juro Zero. Várias cidades de Santa Catarina, Tubarão, nasceu em Lages, o prefeito na época era o Raimundo Colombo, depois governador por 2 mandatos de Santa Catarina, fez um maravilhoso trabalho, e este projeto iniciou na cidade de Lages, se espalhou por Santa Catarina toda, e hoje é uma lei estadual desse mesmo projeto. Além do município, o estado tem este projeto para parceria e auxiliar as grandes empresas que necessitam. É uma grande iniciativa e acredito que, dentro do possível, dentro do limite financeiro, o prefeito Pedro Pedroso e sua equipe irá colocar em prática essa sugestão que apresentamos nessa noite para você, farroupilhense, poder retirar um recurso de fato sem pagar o juro absurdo que é o que os bancos cobram hoje. O requerimento 164, que está na casa desde semana passada, presidente, ele trata não somente de uma data. Vamos criar uma data no calendário oficial do município apenas
Não é este o objetivo, somente. Hoje, a partir de 2014, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez todos os motoristas e os demais que vão chegar, os que estão assistindo pela internet e vão assistir esse vídeo. 2014 chegou ao Brasil, então, o aplicativo, o motorista de aplicativo. Era a Copa do Mundo, país todo movimentado pelos jogos que seria sediado e foram sediados no Brasil. Todos sabem das gigantescas obras construídas pelo governo passado, que endividou o povo brasileiro e que nós estamos sentindo ainda na pele. Por muito tempo vamos pagar essa conta de ginásios gigantes e hoje, no momento de pandemia, não tem hospital. Vamos construir ginásios e não tem hospital. Olha o que foi a África do Sul, gente. País que vive na miséria, mas realizou os jogos. Mas não tem comida para o povo. Isso aí é os administradores públicos. E o país do Brasil, país Brasil, foi a mesma coisa. Ginásios que nem se utilizam hoje. Gasto bilhões e bilhões, fora que foi desviado. Aí, então, em 2014, chega para o Brasil e ficou, e vem crescendo muito, os motoristas de aplicativo. Aqui em Farroupilha, a gente tem o Quatro Rodas, tem o Rotafar. Quero parabenizar cada um pelo trabalho, pela dedicação, pelo amor que vocês têm ao transportar cada um dos seus passageiros, acima de tudo a segurança, de levar até o destino, de buscar ele de volta, a higiene do seu veículo, o respeito com o trânsito e com as pessoas, com os pedestres, com os animais, né? Parabéns a vocês. A data que estamos estipulando neste projeto, sugestão, e o prefeito Pedroso mandará a esta casa nos próximos dias para que possamos, então, de fato, tornar lei municipal, fica para o dia 25 de julho, agora, próximo, essa semana, o Dia Municipal do Motorista Aplicativo. A Lei Federal de 2018, a Lei 13.640, já foi, então, publicada e regulamentada pelo presidente, na época, e foi aplaudido por milhares de motoristas no Brasil todo. Mas é uma lei confusa. E o que nós queremos aqui, além da lei municipal instituindo o Dia do Motorista Aplicativo, é abrir uma discussão de uma regulamentação, que ninguém aqui quer ser clandestino, como são chamados ali fora. Não, estão trabalhando um aplicativo. O que nós queremos, eu falo aqui em nome dos nossos motoristas, é a regulamentação de fato em que não só pagar uma taxa para a prefeitura, querem contribuir para a prefeitura, mas que a prefeitura possa olhar cada um dos motoristas e dar uma contrapartida a eles também, como outras profissões desse segmento têm. Tem o ponto específico, né? Tem o ponto específico, a outra categoria. O motorista, ele quer pagar a sua licença do ano, mas qual é a contrapartida da prefeitura? Como é que está a parte da segurança pública do nosso município? Como é que está a iluminação pública, onde dá segurança na hora de tu avistar teu passageiro, tu deixar o teu passageiro? Como é que está o sistema de filmagem, de gravação por câmera? É isso que o motorista quer. Quer segurança, quer levar o seu cliente até seu destino com segurança. Sabemos, essa casa é sabedora de fatalidades que ocorreram. Aqui no nosso município, pouco mais de 3 meses, perdemos um farroupilhense vítima de um assalto, ou um possível assalto, numa escuridão, que é a entrada do bairro Ipanema. Qual é a contrapartida pro motorista? Iluminação pública é o mínimo. Mais viaturas da polícia, mais apoio à segurança, também. Filmagem, reconhecimento facial para ver, isso dá segurança aos nossos motoristas. E a regulamentação é o caminho, mas
Os nossos motoristas merecem e precisam da atenção do poder público e das nossas autoridades. O projeto, presidente, institui, então, dia 25 de julho, o Dia Municipal do Motorista Aplicativo, para que todos possam ser valorizados como uma profissão, tanto contra outras milhares de profissões que tem no país. O motorista de aplicativo também é um profissional. Também é um profissional. São considerados motorista aplicativo os profissionais que realizam o transporte de passageiros através de plataformas digitais que conectam aos usuários, aos motoristas. Esta lei pode ser, então, regulamentada e modificada pelo Executivo e entrar em vigor na data da sua publicação. Hoje eu apresento ela a sugestão, o prefeito vê e manda para essa casa para que possamos, então, votar ela como projeto de lei municipal, instituindo o Dia do Motorista de Aplicativo e que esta casa, desde logo, comece uma discussão, ouvindo o anseio de cada um dos motoristas, para que nós possamos regulamentar a legislação municipal, a lei federal, porque a lei federal hoje, a última pesquisa que eu fiz, de 5.583 municípios no Brasil, é pouco mais de 30 municípios que estão regulamentados. E a gente pode ser o próximo, porque essa categoria, esses funcionários, pais de famílias que trabalham de manhã à tarde, de tarde à noite, buscando sustento das suas famílias, merecem a segurança, a atenção do poder público. Senhor presidente, pode pôr em votação, por gentileza, é o requerimento com o projeto de sugestão 164/2020. Nobre vereador, só para... A gente vota sempre no final do grande expediente. Tá bom. Pode ser? É porque o pessoal, eles estão a trabalho. A não ser que abrimos uma exceção aí, podemos colocar em votação agora. Se possível, presidente. Se os nobres pares concordar, nós colocamos agora em votação. Então tá. Antes de colocar em votação, então, o requerimento 164 de 2020, quero saudar aqui a presença do pessoal da Quatro Rodas e Rotafar. O Clayton Gomes, que está aqui presente, Jefferson Pinto, o Nando Catafesta, irmão do vereador Sidney Catafesta, o Yuri Moreira e a Araíssa Denec, se não me engano, deve ser isso aí. Então, obrigado pela presença. Então, a pedido aí do nobre vereador, então nós colocamos em votação o requerimento 164 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidney Catafesta. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a vossa excelência que seja enviado ao Poder Executivo a sugestão de projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Farroupilha o Dia do Motorista de Aplicativo, né, conforme a sugestão aqui do projeto de lei. Encaminhamento de votação à vereadora Maria da Glória Menegotto. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar todos os presentes que estão na internet também. Cumprimento especial à imprensa também. Bom, esse projeto, essa sugestão, nada contra. Eu sei que talvez a gente não... Tem gente que não fala porque não fala. Mas a verdade tem que ser, legislar em causa própria, porque o próprio vereador também é motorista de aplicativo. Primeiro lugar. Segundo lugar, eu acho que nada contra também ter o dia do motorista de aplicativo, em absoluto. Porém, tem um detalhe, que eu acho que o próprio executivo deve ver, porque primeiro de fazer o dia municipal do motorista de aplicativo, nós teríamos que regulamentar esta lei, que não está regulamentada. Então, teria primeiro que regulamentar a lei, para depois
a gente aprovar o dia. Se não tem lei para regulamentar, aqui no município não está regulamentado. E também, o que me preocupa é que fui procurada por muitos, é um problema que eu acho que também tem que se resolver dentro do nosso município. Porque muitos estão buscando os passageiros na parada de ônibus. E isto não é bom. Porque também nós temos que pensar nessa classe. Então, senhor presidente, eu pediria vistas para que a gente pudesse ver, para regulamentar antes esta lei. Eu penso, não sei se é possível, né? Aí a gente faz uma coisa bem completa. Eu penso assim, porque o dia municipal do motorista de aplicativo, mas qual é a lei que regulamenta isso? Aonde está no município? É um projeto de sugestão, mas de qualquer forma nós temos algumas coisas para resolver nesse sentido ainda. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menegotto. Então, vamos colocar em encaminhamento de votação ao vereador Ariel Soárcigo. Senhor presidente, senhores vereadores, não é nenhuma provocação da vereadora Glória, mas é uma das coisas é verdade. Nós não temos o regulamentado, né, no nosso município. E uma profissão que nós não temos regulamentada, e nós já vamos colocar numa lei oficial, eventos oficiais do município. E sendo que nós já temos uma lei que diz no dia 25 de julho, o dia do motorista. Motorista como um todo. Seja ele motorista de táxi, de caminhão, de aplicativo, enfim, motorista. Então, daqui um pouco até poderia ser colocado, eu acho que deve ter motorista de caminhão, táxi e, para não ficar mais mais o dia do motorista tal, e aplicativo. Apesar de eu concordar, vereadora Glória, que como não existe a regulamentação, é difícil votar aqui um projeto para criar o dia do motorista aplicativo, sendo que ele nem é regulamentado no município. Eu até concordo com isso. Mas também, de outra parte, se nós já temos aí um dia do motorista, ele se encaixa perfeitamente. O motorista aplicativo não é diferente de um outro motorista. Ele é igual, apesar, se diz lá, motorista de táxi, motorista de caminhão, pode ser um motorista aplicativo, né? Eu não vejo que vá mudar tanto. Eu acho que a própria categoria de motoristas, ela tem que se sentir inserida nos motoristas. Porque quando se fala motoristas, a impressão que se dá é motorista de caminhão, mas não é verdade. Porque nós poderíamos chamar de caminhoneiros. Não precisaríamos chamar de motoristas, precisaríamos chamar de caminhoneiros, vereador Rudy. Como é que é chamado o pessoal lá da cooperativa, lá, os caminhoneiros? Né? Então, motorista caminhoneiro, nós vamos ter que botar motorista de aplicativo, motorista de táxi. Mas é uma discussão muito grande, e assim como vai ser, eu não tenho dúvidas nenhuma, que na hora de aprovar qualquer aplicativo vai ser uma discussão muito grande, não vai ser nem nesse ano. Daqui para frente, eu acho que quando vier para esta casa, para uma discussão, vai ser uma discussão muito grande. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ariel Soárcigo. Tem o vereador Josué Paese Filho, Kiko Paese. Encaminhamento de votação. Senhores vereadores, vereadoras, imprensa presente, demais pessoas. Tem uma lei, a 3.539, de 14 de julho de 2009. Institui no dia do taxista do município de Farroupilha e fica incluído no calendário de eventos do município. Então, aqui já existe uma lei, regulamentada na lei 1800. Então, acho que nós poderíamos ver e encaixar com o executivo, encaixar dentro dessa lei, que nem o Ariel disse. Eu acho que tem maneira, sim, não sou contra o projeto do vereador, mas nós teríamos que discutir um pouco melhor, e talvez ocupando essa lei aqui, a 3.535, que inclusive fecha no mesmo dia, que é o dia do motorista, dia 25 de julho,
Dia do taxista, 25 de julho. E a proposição do vereador Catafesta também é dia 25 de julho, né? Então, quer dizer que as datas ficam tudo numa data só, né? É a sugestão que eu deixo e... Alô? Né? Então, de minha parte, eu acho que nós teríamos que discutir um pouquinho melhor, ou que viesse do Executivo, então, né? Essa lei, regulamentar essa lei, e incluir junto no calendário todas essas datas, para não ter diversas leis com diversas datas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Kiko Paese. Então, agora, encaminhamento de votação ao vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, a Lei 13.640, de 26 de março de 2018, aqui deixa bem claro no seu artigo 11A. Compete exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado, privado e individual de passageiros, previsto no inciso 10º do artigo 4º dessa lei, no âmbito dos seus territórios. O parágrafo único, na regulamentação e fiscalização dos serviços de transporte privados, individuais e passageiros, os municípios e Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação de serviço. Primeiro, efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço do aplicativo. Segundo, a exigência de contratação de seguro de acidentes pessoais, que todos têm, né? A gente sabe disso, nossos veículos são segurados. E do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores nas vias pedestres. Terceiro, exigência de inscrição do motorista como contribuinte, A lei ela é bem ampla, mas é uma lei que deixa bem claro o município para fazer a sua regulamentação, seguindo ela como parâmetros. Como eu disse anteriormente, aqui se inicia uma discussão. Estarei, então, marcando e convidando Vossas Excelências para essa reunião. Claro, hoje era para estar aqui mais 100 motoristas, mas dentro do que a bandeira vermelha posta para o governo do Estado e, mais uma vez, a continuidade dessa bandeira, nós então, estamos seguindo a orientação da nossa mesa e os que estão aqui estão representando os demais, para que agora o Executivo Municipal possa iniciar essa discussão, de fato, não prejudicando, mas auxiliando, dando a atenção necessária. É isso que a gente quer e é isso que a gente vai colocar em pauta nos próximos dias. Presidente, eu respeito a opinião da vereadora Glória e eu, como um motorista de aplicativo, com muito orgulho, muito carinho e também faço as palavras que eu disse aqui, levo com carinho, com respeito, com amor, como todos vocês fazem e os demais em todo o país, que são milhões já de motoristas, e agora com as demissões que o país vem sofrendo, realmente aumenta a procura de motoristas informais e também os que já têm o seu CNPJ de microempreendedor individual, trabalhando como transportes. Parabéns a vocês. Eu, presidente, dentro dessa imparcialidade, eu vou não votar esse projeto. Todos sabem da minha vontade de votar, mas eu não voto no projeto, né? Apresento ele, mas peço aos demais vereadores para que votem nessa noite, que o prefeito possa, dentro do possível, ouvindo também a opinião do vereador Paese, do Árcigo, analisar dentro desta mesma lei, mais valorização da categoria. É uma categoria nova, vem crescendo, ela vem expandindo, vem mostrando a sua força, e é um trabalho, é uma profissão, e já está regulamentada no Brasil, vamos regulamentar aqui também. Obrigado, presidente. Me abstenho de votar, tá bom? Regime de urgência, votação é nessa noite? Votamos hoje. Tá. Bom, então, tem um pedido de urgência na votação desse projeto e tem um pedido de vistas. Retira? Então, a nobre vereadora Maria da Glória Menegotto, então, retira o pedido de vista, então nós vamos votar o requerimento nessa noite. Então, eu coloco em votação, então, novamente, então, o requerimento
164 de 2020, né, projeto de sugestão, né, projeto de sugestão de lei que institui e inclui o calendário oficial de eventos no município de Farroupilha, o Dia Municipal do Motorista de Aplicativo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, presente com a abstenção do vereador Sidney Catafesta. Dando continuidade, então, ao espaço destinado ao grande expediente, eu convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, vereadora Eleonora, vereadora Glória, todos os funcionários da casa e todos que nos assistem até esse momento pela TV Serra. Bom, gente, eu preciso vir aqui falar de novo sobre o coronavírus, né? É a missão que eu tenho como médico nessa casa. Eu entrei na política porque eu acreditava e sempre acreditei que as minhas ações que a gente porventura fizesse aqui pudesse ter reflexo lá na comunidade, lá na sociedade. E é isso que eu tenho tentado fazer. É interessante sempre que a gente olha para o futuro e sempre que a gente faça as nossas ações aqui no presente, conhecer o nosso passado, conhecer a história, né? Como funciona a história, conhecer os grandes homens, os grandes políticos, as pessoas que mudaram, muitas vezes, com algum discurso ou com algum fato, mudaram a nossa história. E lá em 1940, quando a Alemanha tomava conta, né, da Europa com o exército nazista, ela tinha já, através do seu exército, da Gestapo, já conquistado a Europa do Norte, o leste europeu. Mussolini era aliada ao Sul e estava correndo em direção à Inglaterra. E quando foram, né, dominar a ilha inglesa, o primeiro-ministro Winston Churchill, ele, numa primeira fala com os congressistas, né, na Câmara dos Comuns lá, ele entendeu que sim, que a rendição da Alemanha naquele momento era necessária e que era o único caminho a ser feito. No dia da reunião, ele, ao invés de ir no carro, né, oficial inglês, ele resolveu, né, ir de metrô, porque ele estava tendo o entendimento de que ele ia tomar uma grande decisão sem ter a conversa e sem escutar o povo, quem deve ser escutado. E naquele momento, então, ele pegou o metrô e perguntou para o povo inglês o que eles achavam da rendição. E, para sua surpresa, todos se levantaram dentro do metrô e a resposta foi que não queriam se render ao povo alemão, que eles queriam lutar, que eles tinham este desejo, né? Podia custar a vida de algumas pessoas? Podia custar a vida de mães, de filhos, sim, mas eles não queriam se render. Quando o primeiro-ministro Churchill chega no parlamento inglês para a sua decisão final, onde já estava pré-acertado, né, que seria feita a rendição, ele faz um discurso que é uma das maiores oratórias políticas, né, e muda de ideia, pedindo para os congressistas não assinar a rendição. Um congressista pede a palavra e pergunta: o senhor primeiro-ministro, o senhor mudou de ideia? E ele disse sim, porque quem não muda de ideia, não muda nada. E naquela mudança de um maior político que teve do século XX, né, foi a mudança da Guerra dos Aliados e que mudou toda a nossa história. Por que eu estou falando isso, gente? Né? Porque o nosso governador, ele infelizmente não tem escutado a nossa população.
ele não tem escutado a SICS, ele não tem escutado as entidades de classe. E num momento de crise ele precisa escutar, ele precisa ouvir, ele precisa solicitar qual é que é o entendimento. Então, isso é virtude, as pessoas mudar de ideia e escutar o povo, isso é virtude. Nós chegamos num colapso ali em Caxias, parece que estamos com quase 100% dos leitos de UTI em uso. Isso mostra o fracasso da política das bandeiras, gente. Há 140 dias, judiando do povo, judiando dos trabalhadores, judiando dos pequenos empresários, judiando dos empreendedores, e sem uma solução, e com colapso agora. Mas mostra o fracasso da política das bandeiras. Não existe literatura nenhuma, e era o que eu sempre dizia aqui, essa questão de bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira laranja, bandeira preta, isso não existe. O que existe na literatura, que é uma ferramenta da medicina, que pouco foi usado, ou quase nunca foi usado, é lockdown. Quer fechar, quer resolver, quer isolar, quer fazer que nem a China. A China fez, deu certo, gente. Por isso que não teve contaminação no país lá. Fecha tudo. Fecha o sistema bancário, fecha as indústrias, fecha o comércio, não tem serviço essencial e não essencial, fecha tudo. Inclusive é assim que Nova York conseguiu sair da crise. Agora ficar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas era visto que não ia dar certo. Mas era visto, quem entende um pouquinho estava enxergando que isso não ia dar certo. Aí, nós fizemos o tema de casa. A gente pega, testa, identifica e isola as pessoas. E fizemos muito. A Serra fez muito. E aí a gente identificou, que não é surpresa para ninguém aqui, a gente identificou que grande parte das infecções lá no início estavam aonde? Nos frigoríficos. Nesses trabalhos onde tem um clima frio, nos grandes mercados também apareceu, nos açougues, alguma coisa assim. E aí, a ciência mostra isso, está aqui. E aí, as pessoas lá do governo fazem o quê? Não, essa conta quem vai pagar vai ser a lojinha ali, vai ser o restaurante, vai ser o comércio. Mas não tem lógica. Se nós estamos mostrando que está ali, que está nos frigoríficos, não fechou nenhum frigorífico. Nenhum frigorífico. Todos abertos, cheio de contaminação. Dá para entender? E, gente, assim, ó, eu tenho passado, não sei vocês, eu estou muito envolvido com isso aí, né? Minha mãe, meu pai têm falado, para, Tiago, para, porque a gente está com medo. Todo mundo tem medo do vírus, gente. Eu duvido aqui que alguém não tenha medo. Eu morro de medo de pegar. Mas claro, mas o que eu vou fazer? Eu tenho outra escolha? Não é uma questão de ter medo, gente. É uma questão desse momento de ter escolha. Olha a crise que nós passamos, olha o que vai acontecer daqui para frente. E a nossa cultura. Doutora Eleonora, a gente atende diariamente pacientes. Eu tenho gestante que eu coloco lá na minha mesa. Como que eu não vou dar a mão para uma gestante para levantar da mesa? Como que eu não vou abraçar um pai que vem correndo me dar um abraço quando nasce um filho feliz que está? É a nossa cultura. Nós não podemos até isso perder, gente. Será que podemos? Perder o nosso afeto, o nosso carinho com o próximo, o nosso jeito de ser? Com tudo isso acontecendo, vem o Bolsonaro, nosso presidente, que é um cidadão bem intencionado, viu? Bem intencionado, se atrapalha um pouco nas palavras, no comportamento, mas eu acredito que seja um cidadão bem intencionado. E aí há uma polarização em cima da mídia, em cima do Bolsonaro. Parece que as pessoas que querem que a economia funcione e que daí não querem que a vida vá em frente são de direita. As pessoas que são contra a economia e a favor da vida são de esquerda. O médico que usa cloroquina, ele é de direita.
O médico que não usa cloroquina é de esquerda. O cidadão que usa máscara, ele é de direita. O cidadão que não usa máscara, ele é o contrário, ele é de direita. Então, gente, há uma polarização nisso tudo, uma crise política enorme que a gente está vivendo, e eu tenho certeza que todos nós estamos sentindo no dia a dia aqui, principalmente nós que somos vereadores, que enxergamos o público e o que ele sente. Diante de uma crise política, o nosso povo, a nossa comunidade, eles conseguem, né, causar ainda uma crise social. Vai lá, o governo federal libera R$600 de auxílio emergencial, tirando dinheiro que não tem, né? Nosso presidente está dando um cheque frio para cada um de nós, porque esse dinheiro não existe, que ele está dando. E as pessoas conseguem se apropriar de um auxílio emergencial, de um auxílio que não é seu, que não é de seu direito, que é para a necessidade de quem precisa. Mas eles conseguem, eles vão lá e conseguem causar uma crise social naquilo que seria só uma crise política, e aí a gente percebe que a gente não vota em políticos corruptos, não existe isso. Existem cidadãos corruptos que através do voto viram políticos. E quando nós temos 60% da nossa população corrupta, nós vamos ter 60% do nosso Congresso corrupto, porque é uma representação, é o lógico, é o óbvio. Então, gente, assim, nós temos que ser mais científico, né? Pesquisa em Nova York, 1.300 pessoas em 113 hospitais. A senhora deve ter visto, com certeza. 66% das pessoas internadas em hospitais com mais de 51 anos estavam em casa, nos domicílios, 66%. 24 estavam em casa de assistência especial, lar de idosos, somando os dois, 90%. As contaminações não estão vindo dos pequenos comércios. E alguém me prova que está dos restaurantes, dos consultórios médicos, onde a gente mais se cuida. As infecções estão acontecendo em grandes aglomerações. É ali que elas ocorrem. Ela pode ocorrer aqui, neste parlamento aqui, que nós estamos em aglomeração. Muito mais difícil do que num comércio. Ela pode ocorrer em alguma reunião que nós, porventura, como políticos locais, estamos fazendo. Sim, senhor. Ela pode ocorrer em cinemas. Ela pode ocorrer em festas. Mas ela não ocorre ao ar livre. Uma pesquisa com 7.000 pessoas mostra que talvez o ar livre é que vai nos salvar. Apenas numa contextualização de 7.000 pessoas estudadas cirurgicamente de como contrair o vírus, estima-se que apenas uma foi ao ar livre. E aí, mais um equívoco. O que a gente vê? As praças, as praias fechadas. Tudo fechado. Como se ali ocorressem as contaminações. Não são ali. Ao ar livre nós temos 20 a 30 vezes menos chance de nos contaminar. É difícil, gente, é difícil. Eu peço aqui, né, que os municípios tenham liberdade, que o governador reconheça o seu erro e pare com as políticas das bandeiras. Dê autonomia para os prefeitos. O prefeito tem... Quem é que mora aqui no município? Mora o pai do prefeito, mora o filho do prefeito, mora a nona, a avó do prefeito. Ele vai querer bem para o seu povo, ele vai saber o que é melhor para cada um de nós. Todos os prefeitos deviam ter essa autonomia para fazer a sua escolha, para avaliar o seu município. E no final, quando tudo tiver colapsado, no final, quando tudo parou, aí eu quero ver
Qual é o pai de família, a mãe de família, que não vai fazer que nem aquela senhora lá em 1940 que diz assim, ó, eu quero ir para a guerra, eu quero trabalhar, eu sei que eu tenho risco, mas eu não quero mais perder a minha cultura e o meu sustento e começar do zero e destruir um país que já não é grande coisa assim. Eu tenho certeza, eu não sou parâmetro para falar, eu nunca parei de trabalhar, nem um dia. Nem um dia. Muitos de nós talvez temos a mesma situação. Não paramos de trabalhar, continuamos com os nossos recursos em dia. Essa pergunta tem que ser feita para aquele cidadão que vai ter o seu trabalho interrompido. E aí eu quero ver a escolha dele, de quem está lá na periferia, de quem merece o respeito do Estado. Uma boa noite. Eu não sei se saudei a Rádio Miriam através do Zé Teodoro, mas é melhor saudar 2 vezes do que não saudar nenhuma vez, né? Obrigado pela presença aí. Quero saudar também a presença da Carolina Cantarelli, que está nos prestigiando e nos visitando aqui nessa casa. Dando continuidade, então, eu convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, e já solicitando ao senhor presidente a retirada da máscara, porque é problemático falar com a máscara, é problemático. Saudando a nossa presidência, os nossos colegas e colegas vereadoras, quero saudar a imprensa, TV Serra, na pessoa do Leandro Adamati, o colega Zé Teodoro, esse ser humano extraordinário, os colegas vereadores e demais pessoas que se encontram aqui neste início de noite de segunda-feira. Observando os colegas que antecederam, nos leva a uma reflexão onde o dia hoje tem um significado especial. Amigo. Aonde que a gente expressa essa palavra, mas em muitas vezes não expressamos o verdadeiro sentido de ser amigo. Dr. Tiago dizia há pouco, não parei. Assim como ele, quantos profissionais, doutora Eleonora, não tiveram a oportunidade de parar, pela responsabilidade que eles se atribuem e trazem para si, acima de qualquer coisa, a consciência do dever cumprido e um juramento cumprido à risca. Aonde houver necessidade, eu estarei ali. Pela doação, pelo querer. Nós, no papel de vereadores, em alguma situação, nós debatemos de uma maneira forte, de uma maneira dando-se a impressão de que estamos ali travando uma batalha um contra o outro. Não, é o direito à opinião de divergir, de não concordar, de ver de outra maneira. Por que eu estou falando tudo isto? Porque hoje também é um símbolo. Assim como nós falávamos a questão
não propriamente eu através da fala, mas concordando em algum momento e discordando em outro, mas no silêncio levando a uma reflexão sobre o tema em que o colega vereador Catafesta colocou aqui, do motorista de aplicativo. Assim somos nós. Concordamos muitas vezes no silêncio e também no não silêncio, na manifestação. Mas isso tudo eu queria apenas chegar àquela palavra que é escrita por muitos e praticada por alguns. Amigo. Amigo. Ela é tão forte que o dia de hoje parece que foi um dia diferente, mesmo com a pandemia se mantendo na bandeira vermelha. Se fosse alguém mais humorado, diria, quem sabe, é pelo Grenal da quarta-feira, aonde que o vermelho vai predominar. Está vendo? Aí alguns concordam e outros já fazem o sinal, caro Sandro, que não. Vejam os senhores que algumas coisas, nesse dia, nos mudou algumas ações. Algum modo de se referir, algum modo de pensar, e de certo modo todos pensaram a mesma coisa. Eu tenho que me referir, não posso esquecer de dizer ao meu amigo que eu queria abraçá-lo hoje, porque a pandemia tem contribuído para algumas pessoas refletirem. Quem nunca lembrou, e quando lembrou não o praticou, agora, impossibilitado por alguma razão, tem a grande justificativa que é a pandemia. Para alguma coisa ela vai servir. Para aqueles filhos que esqueceram completamente de que o pai e a mãe estão ainda no mesmo lugar. E muitos deles esperando que até um toque de telefone seja daquele que é mais, para ele é o mais significativo do mundo, que é o seu filho e ali na frente, por que não, o seu sucessor. E vice-versa também. Eu acho que essa segunda-feira, o grande expediente nos leva a refletir sobre os nossos deveres de vereador. Mas hoje eu quero dizer que cada um que vem a esta casa legislativa, independente do partido, quem sabe ao final da sessão, teria, quem sabe, um motivo para dar um abraço no colega, no companheiro, independente do partido, dar um abraço fraterno e dizer, mesmo nas divergências, eu te considero meu amigo. E eu queria dizer alguma coisa para quem não tomou a atitude ainda, mesmo quando a pandemia não existia. O pior sentimento para alguém é dizer,
eu te amo para quem não pode mais ouvir. E da mesma forma, querer ouvir de quem não pode mais falar, eu te amo. O Dia do Amigo nada mais é de nós refletirmos quem são os verdadeiros amigos que existem na nossa vida. Alguns, pelo fato de conhecer alguém, usam a expressão aquele é meu amigo. Talvez por uma questão social, ele use o termo aquele é meu amigo porque ele está numa posição, quem sabe, superior a quem está pronunciando aquele é meu amigo. O que eu quero dizer com tudo isso é que neste dia nós levamos uma avaliação quem verdadeiramente é ou não é alguém que nos queira bem de verdade. Não há forma de olhar para uma pessoa a qual a gente simpatiza e não dizer o que o sentimento está mandando. É tão simples, mas a pandemia está abrindo o coração e a mente de muita gente. O que eu desejo nesse dia é que todas as pessoas às quais eu posso dizer meu amigo, tenham a maior riqueza do universo em abundância. Que não foi a pandemia que me ensinou isso. Foi a vida. A maior riqueza em que podemos possuir e ter chama-se saúde. Que a saúde física seja em abundância, como a mental também. E aqueles que estão flagelados por notícias que nos tiram o chão, não nos projetam a visão do futuro e não nos têm na mente recordações do passado que possam, neste momento, quem sabe expressar a alguém, você é meu amigo. Por isso que eu estou te cumprimentando e te abraçando. É isso que vale a pena e é isso que nos faz suportar algumas coisas que às vezes não são tão importantes para os outros. Com isso tudo, eu quero confessar aqui que hoje liguei para muito poucos, mas numa quantidade enorme, eles me atenderam do mesmo jeito em dias que nada se comemorava. Ou quem sabe se passava por angústia da projeção do nosso futuro. Com o mesmo carinho, hoje a gente se disse, feliz Dia do Amigo. E a vocês que nós convivemos mais próximo na segunda e na terça, divergimos de algumas coisas, concordamos com muitas outras.
eu quero desejar que vocês tenham um verdadeiro amigo para dizer Feliz Dia do Amigo. E digo a vocês, Feliz Dia do Amigo a todos vocês. E aqueles que a TV Serra nos possibilita chegar até eles, nos conhecendo ou não, Feliz Dia do Amigo. E que nós possamos acreditar que Deus é maior do que tudo isso que estamos passando e que nós possamos comemorar logo aí na frente o final desta pandemia e o início do nosso crescimento maior no nosso interior. Que possamos ter aprendido através das lições dadas e que possamos sair disto muito mais fortes com as bênçãos de Deus. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, vereador Tadeu Salib dos Santos. Realmente, hoje é dia do amigo, vamos parabenizar todos aí pelo dia, independente das convergências ou divergências que nós temos, né, vereador? Independente se a gente é oposição ou situação, mas aqui no Legislativo, em conjunto com funcionário, imprensa e todos que nos acompanham, eu tenho certeza que podemos se considerar amigos, né? Independente do que acontece aqui e as discussões que acontecem. Então, feliz Dia do Amigo. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Esse vereador abre mão do uso da tribuna. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Fabiano André Piccoli. Vereadoras, imprensa presente e os nossos telespectadores que nos acompanham. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de deixar registrado um agradecimento ao Departamento de Obras, de Trânsito, da Secretaria de Obras. Semana passada, na outra, nós apresentamos e aprovamos um requerimento com alterações viárias do prolongamento da Barão do Rio Branco em direção ao bairro São Roque. Hoje, passando por lá, já foi feita a sinalização horizontal, muito importante, e tenho certeza que vai contribuir para evitarmos acidentes e organizarmos o trânsito. Trago aqui, senhor presidente, o requerimento 173, que foi um pedido do Diomar Balbinotti, que é um dos proprietários da Ferragem Aurora, sobre o quebra-mola que existe em frente ao balneário Santa Rita. Provavelmente esse quebra-mola, quando foi colocado, era para organizar um pouco o trânsito em função das entradas e saídas do balneário. Sabemos que o balneário está passando por um processo de revitalização a médio e longo prazo, e o que está acontecendo é uma aglomeração de veículos à noite em frente ao balneário. E os moradores da Busa que passam a noite estão preocupados com a segurança, porque é um quebra-mola teoricamente alto, ele não é uma lombofaixa, é um quebra-mola mesmo. Então, hoje e a médio prazo, ele não tem uma necessidade de estar aí. Então, senhor presidente, o requerimento 173 vem solicitar que o município analise a retirada desse quebra-mola, porque ele não tem funcionalidade nenhuma. Uma lombofaixa serve em frente a uma escola, em frente a um hospital, em frente a uma rua muito movimentada. E aqui, esse redutor de velocidade não tem funcionalidade, e os veículos precisam reduzir muito a velocidade, e é um momento propício para que nós tenhamos assaltos nesse trecho. Então, o requerimento 173 vem atender a essa demanda
dos moradores da comunidade da Capela Todos os Santos. Bom, senhor presidente, gostaria de falar um pouco também sobre o momento que a gente vive da pandemia, especificamente 2 setores, o comércio e a gastronomia. E começo dizendo que o comércio e os restaurantes não são os vilões do Covid. E hoje são os 2 setores, juntamente com a hotelaria, que mais estão sofrendo os impactos da bandeira vermelha. Nós temos consciência das dificuldades das instituições hospitalares. A informação de hoje é que Caxias está com 100% das UTIs tomadas, e isso é muito preocupante, mas os restaurantes e o nosso comércio, eles estão pagando um preço sozinhos com a bandeira vermelha. E o que poderia ser diferente? Poderia ser diferente a nossa educação, o nosso comprometimento com a não aglomeração, o nosso comprometimento em deixar os idosos em casa, em deixar as crianças em casa, em nós irmos num supermercado, uma pessoa por família, às vezes você pega ali pai, mãe, 2, 3 filhos no supermercado. Nós, cidadãos, temos que ter consciência do momento delicado que nós vivemos. Hoje, estava pegando a marmita num restaurante e é muito triste ver as pessoas saindo do restaurante com uma bandeja para comer no cordão da calçada, dentro do carro. As pessoas precisam se alimentar. Mesmo as pessoas da indústria que estão operando com uma capacidade menor, precisam se alimentar. As pessoas do comércio, o dito comércio fundamental, precisam se alimentar. E nós estamos cerceando uma necessidade básica das pessoas, que é a alimentação. O que poderia ser feito diferente também, mesmo dentro da bandeira vermelha? Por exemplo, restringir a capacidade dos restaurantes. A capacidade do PPCI é 100 pessoas. Trabalha com 20% dessas 100 pessoas, num revezamento. Mas o que está acontecendo hoje é nós penalizarmos, de uma forma muito cruel, um setor que é muito importante para a economia de Farroupilha, do Estado e do Brasil. Farroupilha, em termos tributários, recebe em torno de 20% a 25% dos seus tributos do comércio. E eu concordo com o vereador que me antecedeu, de que a crise econômica que nós viveremos logo ali na frente será muito grande, porque hoje as pessoas que foram demitidas, estão sendo demitidas, estão buscando seguro-desemprego, nós temos esse auxílio emergencial, mas quando acabar o seguro-desemprego, nós estamos no mês de julho, agosto, setembro, outubro, até novembro, nós teremos basicamente as pessoas recebendo o seguro-desemprego e o auxílio emergencial agora nos próximos meses também. E numa linha de tempo, os meses de dezembro, janeiro e fevereiro é o período que as empresas menos contratam, porque nós temos as férias, nós temos as festas. Então, esse período vai ser um período terrível para a economia, terrível para as famílias. O que fazer? Nós devemos primeiramente começar por nós, lá nas nossas casas. O Benjamin, nos últimos 4 meses, saiu de casa no final de semana para ir na casa dos avós e saiu 1 ou 2 vezes, que foi até fazer uma foto 3x4 que precisava para a escola, e saiu uma vez comigo. Não sai de casa, e essa semana vai lá consultar com a doutora Leonor. Mas ele não sai de casa. Ele está enjaulado, mas é o nosso compromisso, nós temos que ter essa responsabilidade. No Chile, o governo adotou uma sistemática de que para você sair de casa, você tem que avisar o governo e tem que justificar o porquê você vai sair de casa. Aí você pode ir no mercado, você pode ir no comércio, pode evitar aglomerações.
Mas essa orientação deveria vir do governo, que poderia ter uma nova sistemática de controle, mas a gente peca na fiscalização. E também a nossa conscientização e a nossa responsabilidade de que nós temos que nos proteger, mas também proteger os outros. Evitando aglomerações, não saindo de casa, saindo só o necessário. Temos que trabalhar? Temos que trabalhar. Mas, se você olha no centro, hoje de tarde, a quantidade de pessoas na rua. Será que todas essas pessoas realmente teriam que estar na rua? Nós temos que nos conscientizar que nós vivemos um momento diferente. Não vivemos um momento lá de janeiro, de dezembro do ano passado. E se nós não nos conscientizarmos, não vai ter UTI que vai abrigar todo mundo. Porque esse bichinho não está para brincadeira. Vai pegar todo mundo? Não, não vai pegar todo mundo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E falo novamente, é uma crueldade o que está acontecendo com o comércio e principalmente com os restaurantes. É inadmissível que nós estamos chegando num momento desse. Então fica, senhor presidente, a minha indignação, a minha tristeza em ver senhores de idade tendo que comer no cordão da calçada, que acontece, é só a gente passar na frente dos restaurantes ao meio-dia, né, nos restaurantes aquilo, que a gente vai ver isso. É uma crueldade. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, começar a fazer a nossa parte, e se o governo do estado liberar para que os municípios legislem sobre algumas questões, nós temos que mudar algumas questões aqui no município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agora eu convido o Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, peço licença, vou tirar a máscara. Colegas vereadores, a imprensa, Leandro Adamati, Jorge do jornal Farroupilha, colegas vereadores, me permita hoje, no Dia do Amigo, cumprimentar o meu amigo Cláudio Amaral. Amigo e conhecido há mais de 40 anos, né, seu Cláudio? Bom tê-lo aqui conosco. Aqui. Faz tempo. Mais que 40 anos, com certeza. Bom, hoje em si, a pauta, né, não podia ser diferente, é o problema da pandemia, é o problema que aflige o nosso Estado, o nosso comércio, a nossa indústria, o cidadão, né? E eu vejo que nós estamos pagando um preço da incompetência dos governos, né? Se os governos tivessem investido um pouco mais em saúde, talvez nós não estaríamos hoje nesta situação. Construindo hospitais, dando suporte para que a população que posteriormente viesse a necessitar, que é o caso agora, tivesse a estrutura e a infraestrutura necessária para que esta pandemia passasse, sim, mas passasse com o suporte necessário que os governos e os nossos ministros e companhia limitada tivessem feito o seu dever, né, de investir em estrutura para a saúde. Este é o grande dilema. E nós estamos aqui, a população, pagando o preço. E um preço, não só um preço na saúde, mas um preço psicológico, um preço também que afeta as famílias, porque muitos negócios, muitas empresas estão fechando suas portas. Isso é triste e preocupante, porque o governo deixou de investir no passado, mas estas pessoas, estas famílias, que
hoje estão perdendo seus empregos, ali na frente vão precisar do suporte de alguém. E quem vai ter que dar o suporte? O próprio governo, no mínimo, com a Bolsa Família, Vale Gás, dando suporte para para a sua base, para as suas mínimas necessidades. Então, infelizmente, estamos num momento difícil e o grande culpado, na minha leitura, foi a ineficiência de governos do passado em si, e não podemos esquecer dos presentes, né? Mas a ineficiência em investir em saúde, infelizmente. E aí quem paga o preço é a indústria, que tem que demitir porque não tem o consumo lá na frente, é o comércio que está impossibilitado de abrir. Se eu quiser comprar uma calça, uma jaqueta, um calçado, eu tenho que ver qual loja está aberta e se está aberta. Então eu vejo que existe um equívoco muito grande e infelizmente quem está pagando o preço é a sociedade, é a indústria, o comércio, os serviços, é a população. Dentro da linha e da população, nós também somos um pouco culpados. Um pouco ou bastante. Nós temos uma cultura, né, da desobediência. Parece que é bom desobedecer, né? E digo isso pelos momentos de aglomeração que nós estamos fazendo. Eu digo nós, porque eu também sou população, né? Talvez eu não faça, mas alguém faz. Então eu, como contexto todo, tenho que me inserir na população, né? E nós nos aglomeramos, os jovens já estão se reunindo em bares, em frente a postos de conveniência, em locais públicos, parques, Caravaggio. E aí o preço vem para todos nós, né? Ou vamos dizer que nós não conhecemos um amigo, um familiar, alguém que está com dificuldade, perdeu o emprego ou está com a loja fechada, ou até fechada definitivamente por não ter condições de se manter, de seguir em frente. E dentro dessa linha, os restaurantes, né, que estão aí sem poder atender, e o mais grave, nós, população, precisando de um local para nos alimentar. E não tem, por quê? Não pode. Mas em contrapartida, os bancos podem, as lotéricas podem. Qual é a base e o embasamento ou a necessidade número 1? É a alimentação, é termos o suporte e a mínima condição de atender o nosso organismo. Mas os restaurantes estão impossibilitados de atender. Que pena, que pena. E aí eu pego uma colocação do vereador Piccoli, por que não, né, organizar por porcentagem, por exemplo, né? As indústrias, elas estão usando a flexibilidade, tem uma porcentagem de colaboradores trabalhando, por que não usar a mesma flexibilidade para o segmento alimentício, por exemplo? Eu acho que seria o caminho, mas a ciência, né? A ciência das bandeiras nos impede. A ciência das bandeiras que eu, como leigo, não tenho conhecimento qual é o embasamento que se tem, né? Porque hoje, ouvindo as informações do nosso município, a nossa saúde aqui, ela estaria com capacidade tranquila para atender as necessidades e as demandas da população, se acaso houvesse a necessidade. Então, são essas coisas que a gente
fica indignado, e muito mais indignado está a sociedade, e com razão, porque é ela que paga nossos impostos, é ela que mantém a estrutura, né, do país em si, da população, que posteriormente lhe dá o retorno em si com os impostos que a população paga. E tem também, dentro da mesma linha, uma polêmica, né? Tomo cloroquina, não tomo cloroquina, vou usar só isso aqui porque os outros são difíceis de falar, as outras dois medicamentos aí, tá? Então, existe uma questão que nós temos que, eu vou falar por mim, tá? Se eu fosse acometido da doença, eu queria tomar a cloroquina, eu tomaria, faria questão que o médico me receitasse. Por quê? Vai me dar um efeito colateral? Não importa. Eu prefiro ter o efeito colateral que partir dessa para outra. Essa é a verdade. Ou os outros medicamentos que nós tomamos quase que diariamente não tem nenhum efeito colateral. A grande maioria dos medicamentos tem efeito colateral. Não sou médico, mas as bulas eu costumo lê-las. Então, é natural, né? Então, pois é. Então são essas questões. E uma outra questão que a gente percebe que agora, mudando um pouquinho de foco, hoje, a nossa ida para o DAER em si, que fomos representados, né, buscando melhorias e demandas, e algumas pessoas me questionaram assim, ó, mas por que vocês estão indo lá de novo? E eu disse da seguinte maneira, não dá para a gente se cansar de ir, né? O nosso dever é buscar as demandas e as reivindicações da sociedade. E uma das reivindicações da sociedade são as nossas rodovias. É o problema da 448 com a 453 aqui no Trevo de São Marcos. É o problema da 122, que está em precárias condições de trafegabilidade. É a 813, que precisa de uma restauração. É a ligação com Nova Roma lá, que caiu. Então, por isso, não dá. Se eles não nos atenderem, nós não nos atenderem, desta vez, vamos de novo. Esse é nosso papel. Se nós desistirmos, aí fica difícil. Aí fica difícil, né, Tadeu? Aí eu acho que tem que chutar o balde e partir para largar a mão da questão, né? Mas essa é a questão. Então, dentro dessa linha, eu hoje percebi que tinha a Encopave, então, que faz serviços para o DAER, fazendo alguns trabalhos nas rodovias. Espero que faça o seu papel e bem feito, de atender, tapar buraco, fazer a infraestrutura mínima para que nós, a sociedade, tenhamos condições de ir e vir com mais tranquilidade. Essa é a linha. E uma outra questão, aproveitando, né, a colocação e falando em rodovias, no próximo sábado nós comemoraremos, né, o dia do motorista, que não parou perante a pandemia, nenhum motorista profissional não parou. Então nós temos que parabenizá-los e dizermos, né, que junto a outras categorias, que é o dia do agricultor também, né, que eles são também heróis, porque não pararam. Eles continuaram a fazer o seu papel, a sua profissão, e trazendo o nosso alimento. São eles que transportam, são os agricultores que plantam lá para a gente colher para comer depois. Então, parabéns para eles. E a gente sabe, além desses que eu citei, temos os profissionais de saúde que, sem comentários, então, né? Então, seria isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos e aproveito e mando um forte abraço a todos que estão nos assistindo, a quem estão nos vendo através das redes sociais. Por hoje é dia do amigo. Um grande abraço. Antes de concluir
o espaço destinado ao grande expediente, então vamos colocar em votação os requerimentos. Nós temos o requerimento 137 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta na última segunda-feira, onde que é uma sugestão de projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Farroupilha o dia do coletor de lixo. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Então, aprovado por todos os vereadores presentes. Também eu coloco em votação o requerimento 160 de 2020, também encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta na última segunda-feira, também como projeto sugestão, né? Então, o projeto de sugestão de lei que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Farroupilha o Dia Municipal do Motoboy. Então, em votação, então, o requerimento 160 de 2020, né, aonde que é projeto de sugestão, né, projeto de sugestão de lei que institui e inclui o calendário oficial de eventos do município de Farroupilha no Dia Municipal do Motoboy. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Nós temos o requerimento 177 de 2020, também projeto de sugestão encaminhado nesta noite pelo vereador Sidnei Catafesta, onde que, deixa eu ver o projeto de sugestão, que institui o projeto Juro Zero no município de Farroupilha e de outras providências. Então, ficará para a próxima segunda-feira, conforme acordo de bancada, para colocar em votação. E também nós temos o requerimento, o 173 de 2020, encaminhado pelo vereador Fabiano André Piccoli, né? O vereador signatário, após ouvida a casa, requer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, no setor competente, a solicitação de análise de viabilidade de retirada do quebra-mola, situado de frente ao balneário Santa Rita, considerando a sua desnecessidade. Então, os vereadores que estiverem em encaminhamento de votação, ao vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, eu vou votar favorável ao requerimento, mas, todavia, somos sabedores do quanto aquele lindo espaço está abandonado. A casa, eu não estava naquele período, não lembro se já aprovou uma reserva ecológica para aquele espaço. Eu não sei qual foi o projeto apresentado pelo Executivo, mas além de ser uma perda de tempo, é um desrespeito para um espaço público, a situação que está de abandono, o que um dia foi um cartão postal, hoje é aquela realidade de abandono e, acima de tudo, faltando investimento, faltando amor, né, pelo que é público, para poder colocar à disposição da comunidade. Eu quero votar esse requerimento. Vejo que não há importância neste momento ter aquela lombada, mas futuramente terá que ser posta novamente, né? Então, entenderam a questão. E, presidente, que o município, eu vou apresentar semana que vem, né, nessa mesma matéria, para que o Executivo possa revogar, né, e abrir uma chamada pública, para que alguém possa vir explorar aquele local e entregar para a comunidade algo de fato bom, atraente, com turismo, com lazer, gastronomia. Aquilo lá é um abandono vergonhoso. Claro que o prefeito está aqui, não tem culpa agora, mas o que estava é o culpado, porque é toda a vida, esses 7 anos e alguns meses, ele que estava aí, e nada se fez. Tentou trazer a praia aqui em Farroupilha, mas não fez o básico, que é manter
O que funcionou um dia, funcionando novamente. Vergonha, nem vou falar mais essa palavra, que chega a dar nojo de ver o desrespeito com o que é do público. O dinheiro do cidadão não tem aonde ir, agora é refém de ficar em casa porque não pode ir nos parques, mas também ir lá embaixo fazer o quê? Não vou falar a palavra. Voto favorável, presidente. Obrigado, vereador Sidnei Catafés. Então, em votação, o requerimento 173 de 2020. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.